Indústria, o podcast da indústria acreana. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Eu sou Gleidiane Figueiredo e apresento esse programa ao lado do meu amigo, o Willey Araújo. Olá, Willey, tudo bom? Olá, Gleidiane, tudo ótimo. Alegria estarmos aqui para mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana, o podcast que conecta você a tudo que acontece de mais relevante no setor industrial e no setor produtivo do Acre e do Brasil, né, Gleide? Sem dúvida, Willy. E assim como todos os nossos outros programas, o de hoje é ainda mais especial. Tô errada? Hoje temos um programa muito especial, mas antes de tudo, agradecemos você que tem acompanhado o nosso programa no YouTube da FEAC, na sua plataforma de áudio favorita ou nos recortes nas redes sociais. Fica com a gente que hoje a gente tem um programa e recebemos aqui hoje um convidado ilustre, Recebemos o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Júnior. Seja bem-vindo, doutor Fausto. Bem-vindo. Eu que agradeço, muito feliz aqui estar com vocês aqui em Rio Branco. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sua vinda aqui para o estado do Acre, né? Por sinal, é a primeira vez, ficamos muito felizes porque foi uma semana especial de grandes reinaugurações e o senhor esteve aqui, né? Então, Sim. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho como foi essa visita, né? O objetivo e o que o senhor espera nesses dias estando aqui. Qual foi a primeira impressão do nosso estado? Não, o Acre é um lugar muito bonito. Nós estamos falando da região norte do Brasil. O Brasil é esse país grandão, né? Esse país enorme e que mostra as suas particularidades, suas especificidades, mas também a sua unidade, né? O Brasil é um país muito, muito interessante. Eu particularmente gosto muito de vir aqui para o norte. O norte é um lugar muito acolhedor, né? Está sempre muito próximo da gente, acolhe bem, recebe bem e uma população maravilhosa aqui, né, nessa região. Teve uma recepção calorosa? Sempre, né? Sempre. Aqui no Norte a gente é sempre muito bem recebido. Maravilha. O Norte é diferenciado, Willey. É verdade. Modéstia à parte, né, Gleide? Doutor Fausto, o Conselho Nacional do SESI tem apoiado importantes iniciativas aqui no Acre, algumas voltadas para a saúde mental. Eu destaco o Projeto Cuidar, o Projeto Fortalecer. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas iniciativas e o que elas buscam alcançar. Bem, o nosso desafio maior é a gente conectar os departamentos regionais. Essa é a nossa ideia. O papel do Conselho é esse. O Conselho é um órgão nacional, um órgão normatizador, fiscalizador e indutor do sistema. E a nossa proposta, desde o começo da gestão, é a gente poder apoiar os estados naquilo que eles estão mostrando para a gente, que são seus dilemas, suas dificuldades e muitas vezes os seus projetos estratégicos, né? O cuidar e o fortalecer vem muito nessa linha. E vem uma questão importante, que é o debate que depois da pandemia a gente trouxe e aflorou mais no nosso país, e não só no país, no mundo, que é a questão da saúde mental. No caso do cuidar e agora do fortalecer, nós estamos falando de professores, estamos falando da comunidade escolar e todo o impacto que isso significa, né? Porque quando a gente vai falar provavelmente de NR1 e todas essas questões da saúde do trabalhador, mas a gente tem que olhar também para a saúde do nosso trabalhador e olhar para a comunidade como um todo, que é a comunidade que a gente atende por meio das nossas escolas. Perfeito. Muito bem. Assim, o senhor já iniciou e falou um pouquinho, né? O SESI sempre teve um papel fundamental com relação à saúde e à segurança, né? E hoje a saúde mental, ela passou a ter um protagonismo incrível, né? Tá aí até com a nova, né? Com a nova edição da NR. Então, assim, eu queria que o senhor falasse pra gente como está acontecendo essa avaliação desse novo cenário. Qual o papel do SESI nessa nova realidade? Bem, o SESI vai completar agora, dia 1º de julho, 80 anos. Né? Ou seja, a sua ação sempre foi levar para o trabalhador da indústria saúde, educação, cultura, esporte. E a gente está há 80 anos lidando com os dilemas que você vive na saúde do trabalhador em geral. É claro que neste momento a gente está olhando muito de maneira mais aprofundada sobre a questão da saúde mental, porque de fato ela é algo que nos apareceu pós-pandemia como algo bastante significativo. São os dois lados. De um lado, é óbvio que o problema mental não é uma coisa que veio da pandemia para cá, ele é anterior, mas a pandemia aflorou isso.
colocou essa questão como uma questão bastante importante. O burnout, vinculado muitos dilemas do próprio trabalho, tudo isso tem a ver com a nova dinâmica do trabalho, como é que o trabalho vem se alterando, como é que as redes sociais, como é que esse mundo todo virtual, ele acelerou muito o tempo. Então, tudo isso tem a ver com esse momento que a gente está olhando. Para a gente olhar para o cuidar e para o fortalecer, é também um olhar um pouco diferenciado, porque ele vai mostrando para a gente, porque agora, no meio do debate da NR1 e etc., né, a gente vai vendo que, na verdade, a questão da saúde mental é uma questão social. E é óbvio que ela invade as escolas, as famílias e o mundo do trabalho. Então tem que olhar para tudo isso de uma forma mais abrangente, uma forma mais integral, de forma que a gente possa possibilitar socialmente um bom debate sobre essa questão. Ah, perfeito. O senhor falou algo importante, porque essa questão da saúde mental, ela transcende, o que o senhor falou, não está só no ambiente de trabalho, está em vários lugares, né? Então, às vezes, é difícil até para identificar onde o trabalhador, onde a pessoa conseguir adquirir um problema, uma questão de saúde mental. E o SESI, como que o SESI tem trabalhado isso? O que o SESI tem feito para apoiar as empresas? Porque tem dois lados aí, né? Não, o SESI investe nessa questão da saúde mental já há alguns anos, tempo, né? Já há um bom tempo, já tem um tempo sobre isso. A regulação, na verdade, ela só vem, de certo modo, lidar com algo que já estava sendo tratado e que o SESI já tinha como colocar e já tinha política sendo desenvolvida. O grande desafio nosso passa por uma conscientização. É óbvio que, quando a gente está falando de saúde mental para nós é uma das linhas de cuidado que a gente vem trabalhando. Nós estamos falando de bem-estar, né? Bem-estar tem a ver com isso. Tem a ver com você aprender a cuidar da sua saúde, tem a ver com a curadoria da sua saúde, que é algo bastante difícil da gente entender, mas é muito simples, né? A gente precisa fazer os nossos exames cotidianamente, a gente precisa ter um olhar para o nosso corpo, né, e para o nosso bem-estar em todos os momentos. Essa conexão com você mesmo tem muito a ver com o que a gente vem discutindo. Então, a saúde mental, ela não é algo isolado, ela está no universo de cuidar, né? E é isso que a gente vem trabalhando. Na saúde do SESI, a gente vem construindo linhas de cuidados. Então, nós estamos falando lidar com a questão da obesidade, lidar com a questão do diabetes, lidar com a questão da hipertensão. E a saúde mental é mais uma dessas linhas de cuidado, porque não tem jeito, né? Quando a mente está sã, o corpo está são e vice-versa. Quando o corpo está doente, a mente está doente. Então, como é que a gente consegue olhar o ser humano a partir do ponto de vista da sua integralidade? Acho que esse é o resultado. A gente sempre teve, é óbvio que aqui na indústria, e o SESI trabalhou muito com as questões vinculadas à lombalgia, vinculada à Ler-Dort, etc. Mas a gente está vendo que hoje uma parte bastante importante dos afastamentos estão migrando dessas doenças tradicionais, muito ligadas à ST, né, saúde e segurança do trabalho, e avançando para as questões do dia a dia. E as questões do dia a dia são sempre mais complexas, né? Nós estamos falando em alimentação, nós estamos falando em fazer exercício, nós estamos falando em você ter um hobby, em você poder estar vinculado à sua família, nós estamos falando na integralidade do sujeito. Muito importante. Isso é muito legal. Eu lembro quando nós recebemos aqui o Dr. Pablo, Sim. ele falou exatamente isso, né? Ele estava falando, o nosso tema era a atenção, né, primária à saúde, que ele o SESI veio, faz muito isso. E assim, o quanto que isso tem se casado, né? Verdade, Desde aquele momento, assim, como é importante o trabalhador, se ele tiver uma saúde ali completa, se ele observar os pequenos detalhes desde o início até o fim, né? Se como cuidar isso mais, né? traz benefício para a própria empresa, porque isso vai diminuir o absenteísmo. Aumento de produtividade. Tantas questões, né, envolvem isso. Isso é muito legal. E ele veio, ele destacou isso, seu Fausto, aqui com a gente. Foi muito legal receber o doutor que tratou sobre tantas coisas como essa que a gente está tratando, que é importantíssimo. Sim. Mas a sua vinda aqui, como a gente já falou, foi um momento muito especial, que foi para participar da reinauguração do ginásio do SESI, um ginásio aí que tem muita história. Se vocês pudessem ver como aquele ginásio tem história. Eu lembro que quando a gente fez início a gente fez uma visita, aí chegou lá, uma pessoa chegou e disse, olha, eu vivi tantas coisas incríveis aqui, e teve casamento, e teve, meu Deus, e teve história. Olha, eu espero que o senhor acompanhe algumas dessas histórias. A gente vai ter que fazer um programa só para essas histórias, Só né? das histórias de ginásio, muita festa, muito show, Muita né, os maiores shows. coisa. Fiz gol lá já quando eu era estudante, Ele nos jogos insiste, escolares. Fiz seu uns golzinhos Fausto. lá. Ele insiste, Tá registrado, né? depois eu vou trazer foto para mostrar. Então, assim, o ginásio do SESI, ele realmente faz parte da história do povo acreano. E como foi vivenciar esse momento aqui?
Ah, não, sempre é um momento emocionante a gente poder reinaugurar um espaço tão importante na cidade, né? O SESI faz parte da vida de muita gente, né? Seja pelas escolas, seja pelos equipamentos de saúde, seja pelos equipamentos de cultura. Então a gente tem essa vinculação com a comunidade. Por isso que é o serviço social. Ele é voltado para o trabalhador da indústria, para os seus familiares, mas também para o seu entorno e para a comunidade. Então, quando os equipamentos sociais são reabertos ou são revitalizados, são ampliados, para nós é sempre uma enorme satisfação, porque a gente sabe como é que isso impacta diretamente a sociedade. Ontem foi um dia especial, né? Afinal de contas, a gente estava aqui com algo bastante novo para a gente, que a gente vem tentando incentivar, que é esse cruzamento dos departamentos regionais, né? Então, a gente estava com o time de vôlei do SESI Bauru aqui, o time de vôlei aqui do SESI Acre, e isso vai mostrando o quanto essa interação entre os diferentes estados, né, entre as diferentes realidades, são bastante importantes, né? Porque você também conhece o outro te conhece, são realidades muito distantes muitas vezes, mas que são bem importantes para a gente construir essa relação. E promover a festa, né? Porque, afinal de contas, era uma inauguração e entregar aqui para a sociedade aqui de Rio Branco esse espaço que foi muito revitalizado. Vocês estiveram lá, viram como é que ficou muito bonito, né? Muito bonito o ginásio e com uma proposta bastante diferente, né? É um ginásio que vai possibilitar ser um espaço multiuso, né? Acho que isso também faz muita diferença. Nós estamos falando de esporte, mas nós estamos falando também da cultura. Não sei se todo mundo se atentou ali no fundo do ginásio, a gente tem ali um palco e aquele palco certamente será cenário de muitas coisas que vão acontecer de interessante ainda aqui. Sim. Verdade, seu Fausto. Você que não pôde estar presente na reinauguração do ginásio do SESI, dá uma passadinha pelas nossas redes sociais, vai no YouTube da FIAC, aí foi um momento histórico, emocionante, nostálgico, né, Gleide? Nostálgico, olha... Foi um lindo dia. Só lembrança. É verdade. Seu Fausto, o senhor estava falando aí, e nós temos observado muito essa aproximação do Conselho Nacional do SESI com os departamentos regionais, né? Isso em vários eventos, grandes eventos, como teve a Corrida Nacional do SESI, o Dia D de vacinação. Isso é uma diretriz da sua gestão? Como que o senhor tem pensado essa aproximação? Como que o senhor tem construído isso? Ah, mas isso sem dúvida, né? Brasília é um lugar muito distante do Brasil. Ele está ali no centro do Brasil, é o centro do poder, mas é bastante distante. Se a gente não vai para as regiões, se você não vai visitar os estados, se você não vai entender aonde a política é efetivamente realizada, você tem muita dificuldade de pensar a fiscalização, a normatização, a indução. É claro que o Departamento Nacional e o Conselho, eles têm o papel de fazer essas grandes diretrizes nacionais, mas a gente está lá no meio da burocracia. De verdade, onde a coisa pega, onde a coisa acontece, são nos departamentos regionais. A possibilidade da gente visitar, da gente conhecer, da gente apoiar iniciativas tem muito a ver com isso, tem a ver com que a gente consiga, a partir de baixo, né, a partir da onde a coisa está acontecendo, a partir dali do chão da fábrica mesmo, do chão das empresas, a gente possa construir um SESI cada vez mais participativo, cada vez mais presente na vida do trabalhador. Essa é a nossa proposta de gestão, por isso essa aproximação, sim. Eu não posso pensar em normatizar um sistema se eu não o conheço. O SESI, ao longo dos seus 80 anos, ele é bastante complexo. Nós estamos falando de um sistema que é federado, ou seja, na verdade, a gente tem um SESI em cada estado. Diferentes negócios. Sim, diferentes negócios. Apesar do Departamento Nacional construir a política nacional e você ter, sim, uma linha de atuação, você tem as especificidades e as particularidades de cada região. Então, o nosso papel, e o Conselho também é isso, o Conselho é o espaço que todos os estados estão lá, então todos os presidentes das federações, os presidentes das centrais sindicais, o Estado brasileiro está ali, e tudo ali é onde a gente discute o futuro do próprio sistema. Para fazer isso, você precisa conhecer, porque senão você está falando a partir de relatórios, e a vida é muito mais pujante, a vida é muito mais interessante ali na ponta, ali na vida real, né? Fora do gabinete, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais só com relação à Corrida Nacional do SESI. Esse ano tivemos a segunda Corrida Nacional do SESI, aconteceu em vários estados, muitas cidades, aqui no Acre foi um sucesso, né, Gleide? Praticamente 1.000 participantes. O objetivo para o ano que vem, para os próximos anos, qual é o objetivo? Dá para crescer ainda mais? Bem, a Corrida Nacional do SESI ela tem características importantes, né? É a primeira corrida que acontece
em todo o Brasil, Todo no mesmo território dia, em nacional. quase todo no mesmo momento. Então foram mais de 60 mil corredores ali no 1º de maio, no Brasil todo, né? 36 cidades espalhadas aí pelos 26 estados. Isso foi bem importante, bem significativo. Agora, a corrida para nós, ela tem um objetivo maior, né? Vocês devem ter visto, né? O slogan da corrida é que correr é para todo Correr mundo, para todos. né? Correr para todos. E ela está vinculada com a nossa política de promoção da saúde, né? Não é uma corrida pro corredor, pro sujeito fazer a marca, pro corredor profissional. Ela é uma corrida para o trabalhador, é uma corrida para a pessoa comum, porque a ideia é que a gente precisa se movimentar. E a corrida mobiliza para a gente a possibilidade do esporte, claro, mas mobiliza essa discussão toda do cuidar. Por Sem isso que ela se dúvida. vincula com o dia D da vacinação, ela se vincula com todas as nossas políticas que nós estamos desenvolvendo vinculadas à saúde e à saúde do trabalhador. Aqui a corrida foi muito especial, até porque nós tivemos uma história, foi contada, né? Muito linda do Hélio, né? Foi. E assim, o Hélio perdeu 75 quilos, mais ou menos, não foi, William? Só correndo. Então ele veio, ele não mora aqui no Acre, né? Ele mora distrito fora, no aqui de distrito, Rondônia. pertinho, já dentro de Rondônia, de outro estado. E ele veio participar. Então, assim, Foi a primeira corrida dele, né? A gente contou a história dele. A história foi dele bonito. foi muito legal. Então a gente vê como essa realmente a corrida ela é para todos, né? E assim, foi um marco divisor. Eu acho que a segunda edição foi sensacional e eu acredito que a terceira tem muito mais. Verdade. Né? Inclusive, nessa corrida, teve um presidente correndo, não para o nosso presidente, o presidente Fausto. Como que foi correr lá na Paraíba? Não, isso faz parte, né? Pra gente que corre já há muito tempo, é muito agradável, é muito Atleta, bom. Willy. Eu particularmente gosto da corrida, mas para nós foi muito importante também, porque ela também é uma corrida de inclusão, né? Esse ano nós estamos estabelecendo um acordo de cooperação com o Comitê Paralímpico, né? Então ele nos apoiou também na questão paralímpica, na questão da inclusão dos PCDs, e aí você vai vendo como é simbólico isso para a gente, né? Eu conto sempre uma história que quando eu corria São Silvestre em São Paulo, eu me lembro que estava subindo a Brigadeiro ali, né? Isso já está no final, né? Você está ali nos 2 últimos quilômetros. A língua para fora. Aquela coisa assim, aquele subidão. E eu não me esqueço até hoje que eu estava correndo, estava subindo, e aí eu cruzo com um corredor que era de muleta, né? Nossa. E ele tinha uma frase assim nas costas dele que era assim: se eu consigo, você termina, né? Cara. Foi totalmente motivacional, você né? Você olhava para aquilo e falava assim, tem que terminar essa corrida. E isso mostra muito a garra dessas pessoas, né? Que nas suas deficiências, nas suas dificuldades, conseguem superar tudo isso, e para a gente é sempre um exemplo. Então a corrida tem muito a ver com isso, tem a ver com essa possibilidade com a saúde, mas também tem a ver com a força de vontade, com a superação, com esse engajamento que as pessoas constroem, mas também com o espaço social. No mundo que a gente está tão individualizado, cada um no seu celular, para cima e para baixo, a corrida é um espaço de socialização. Você junta os amigos, você constrói os clubes de corrida. A gente tem projetos em alguns estados que a gente apoia, que são clubes de corrida, então, que colocam as empresas, muitas vezes constroem os seus clubes de corrida, porque a promoção é isso, né? Quando a gente estava falando de saúde mental. Saúde mental não é só a gente ficar fazendo discussão com o psicólogo, com o terapeuta, isso é importante também, mas isso significa também de você poder estar aberto, né? Você está aberto para a população, você está aberto para os seus amigos, você está convivendo com a sua comunidade, e a corrida propicia tudo isso. Agora, eu insisto, né? Ele é um elemento para nós, ele é um elemento, inclusive, de publicidade mesmo, né? Porque ele ajuda a gente a chamar a atenção da sociedade para algo que está ali intrínseco. Nós podemos fazer muita coisa. O SUS no Brasil é um sistema maravilhoso, assim, tem muitas deficiências, mas a gente consegue chegar com a saúde no conjunto da população. O SESI cumpre o seu papel nesse processo, suplementando, ajudando dentro da empresa. Agora, cada um tem que cuidar de si, né? E essa consciência é um processo nosso de conscientização que a gente vai fazendo. A corrida tem muito essa intenção. A meta do ano que vem é a gente poder chegar aos 100 mil corredores aí no Brasil todo. Essa é uma meta ambiciosa, mas a gente vai brigar bastante, vai lutar para conseguir atingir essa meta ano que vem. Chegaremos. Com certeza. A gente já está falando do presente, mas e olhando para o futuro, né? Quais são as principais prioridades agora do Conselho Nacional do SESI para os próximos anos, especialmente diante da transformação do mundo do trabalho? Bem, eu acho que esse é um grande desafio. Quando a gente está falando, o sistema, o SESI, ele vai se transformando ao longo da sua história. O SESI foi a primeira grande experiência de direito social no Brasil. Nós estamos falando de 1946, era um Brasil bastante diferente, um Brasil que estava se industrializando, estava começando ali,
e o SESI foi esse braço promovido pelos industriários daquele período que pensaram e que mostravam que era importante a gente construir uma política social. Nós estamos falando de educação para todos, nós estamos falando de saúde para todos. Na época a gente nem chamava cultura e esporte, a gente chamava recreação, né? Então muita gente vai lembrar dos CATs, né? Os clubes de atendimento ao trabalhador, que vinculava tudo isso pelo Brasil. Na década de 80, né, a partir de 88, com a Constituição, em que esses direitos sociais eles se ampliam e eles chegam, inclusive, como papel do Estado, o SESI vai se transformando. Né? Por isso a gente tem a nossa escola de referência, por isso que a gente trabalha a ideia da saúde do trabalhador como referência. Então, essa adaptação nossa, ela faz parte da nossa origem, ela faz parte da nossa demanda. Qual que é o grande desafio hoje? O desafio é lidar com o mundo que ele está muito mais conectado, ele está muito mais globalizado, ele está com uma revolução tecnológica acelerada, mas ao mesmo tempo é um mundo que envelhece. Nós estamos ficando cada vez mais velhos. O Brasil já não é mais uma sociedade jovem, né? O Brasil hoje caminha para ser uma sociedade madura e envelhecida. A pirâmide já está virando um quadrado, a nossa pirâmide etária. Então, esse é um grande desafio que a gente está trabalhando. Eu creio que olhar para a questão da tecnologia, dessa grande revolução tecnológica e o que ela muda para nós é muito importante. E, por outro lado, como é que a gente vai lidar com essa questão geracional, que é uma mudança bastante importante do perfil do trabalhador. Se antes a gente estava com um olhar muito focado na criança, no cuidado da criança e do adolescente, e vai olhar, né, nas nossas escolas e etc., creio que o futuro ele passa por a gente trabalhar a ideia de educação ao longo da vida, a ideia dos cuidados, das diferentes formas de cuidado que passam, e ao mesmo tempo a gente promover uma saúde longeva, né? Porque agora nós não estamos falando mais só em envelhecimento, a gente fala em longevidade. Por que longevidade? Porque viver mais nós viveremos. A pergunta é qual qualidade de vida a gente vai ter durante esse percurso todo. Esse é um debate importante, né? Certíssimo. Gleide, presidente, falando ainda nesse contexto ainda, educação, saúde e qualidade de vida sempre foram pilares do SESI, né? Como que essas áreas devem se conectar para preparar melhor os trabalhadores para o futuro mesmo do trabalho? Bem, um dos nossos maiores desafios hoje é chegar na micro e pequena empresa, né? Ou seja, nós temos grandes projetos, o SESI atende um conjunto bastante significativo do universo dos trabalhadores da indústria, mas é claro que um contingente de maior dificuldade, seja para a gente poder apoiar os industriários, as pequenas empresas de um lado, seja por outro, de você chegar nesse trabalhador, que normalmente é o trabalhador que mais precisa, é sempre um grande desafio. Eu acho que esse é algo que está colocado para nós como uma grande meta, né? Como é que as nossas políticas, sejam de educação, sejam de cultura, seja de saúde do trabalhador e de esporte, ele vai chegando nessa parcela do trabalhador da pequena indústria. Então, de alguma forma, a gente tem trabalhado muito com isso. Aqui no Acre, inclusive, a gente tem um projeto importante com relação à saúde na empresa, né? E essa saúde na empresa foca as pequenas empresas, de modo que a gente possa levar muito do que a gente consegue nas grandes empresas industriais, nas grandes indústrias, ali para o pequeno trabalhador e para o industriário, ali muitas vezes para aquele industriário que está começando e precisa muitas vezes de muito mais apoio, e o SESI está aqui para isso, né? Ele também é um espaço de equidade. Muito do recurso que o SESI que financia o SESI vem das grandes indústrias, mas o SESI tem essa capacidade de poder chegar tanto nos estados menores, nos estados menos industrializados, como nas empresas menores, nas empresas que têm mais demandas, inclusive, para poder atender. Muito bom, presidente. O senhor falou aí do foco de chegar nas micro e pequenas empresas. Um estudo recente da Confederação Nacional da Indústria mostrou que elas só representam 97% das empresas do Brasil, então praticamente muito. Quase que a totalidade. O senhor falou também sobre o projeto que o SESI Acre quer chegar mais dentro das empresas. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bem, eu acho que esse é o nosso desafio, né? O nosso desafio é, primeiro, estar mais presente. Eu acho que esse é a maior dificuldade. Nós estamos falando de um espaço, de um conjunto de empresas que é bastante pulverizado. Então, muitas vezes a gente sequer é conhecido por eles, né? Então, acho que começa por aí. Então, a comunicação tem um papel bastante importante nisso. Conhecer tudo que o SESI pode fazer por você. A partir disso,
você vai adaptando, né? Você tem que adaptar os produtos, você tem que adaptar as parcerias que você e ao mesmo que você pode chegar, mas também você precisa promover estruturas. Muitas vezes a gente pelo Brasil todo tem muita unidade móvel, então as unidades móveis têm muito esse papel também, que ajuda a chegar muitas vezes em distâncias muito grandes, né, em regiões mais longínquas, e que você dificilmente vai ter condições de montar uma estrutura naquela região, mas você pode chegar com unidade móvel. Nós temos feito experiências, né, aqui no Pará. Há um mês atrás nós acabamos de lançar, nós lançamos na COP, agora já está em operação, o barco Copaíba, que é para poder inclusive levar a saúde do trabalhador para as empresas e para as empresas pequenas que estão ao longo dos rios. Então nós temos muita questão colocada, nós temos mineração para você chegar. Imagina, muitas vezes a gente está indo para regiões em que a única estrutura que tem naquela região para os trabalhadores é a própria empresa. Então, como é que você chega ali? Né? Nós estamos falando de mineradoras, nós estamos falando de áreas de plantio de celulose, nós estamos falando do próprio boi, né? Da questão da proteína animal. Tudo isso, muitas vezes, estão em regiões muito distantes. Então, como é que você faz a estrutura chegar lá? Esse, para nós, é um dos grandes desafios. Eu estava, inclusive, antes da gente iniciar, eu estava lendo, né? O quanto o projeto para os ribeirinhos é algo sensacional, né? A gente já recebeu aqui o superintendente, né? Do Senai do Amazonas, que ele falou sobre o barco, que eles têm o Samaúma, né, também. Samaúma, que é e incrível do Pará, o trabalho. agora, eu acho, o nome fugiu Copaíba, agora. Copaíba. Isso. Então, assim, eu tava lendo e realmente é incrível. E como eu me sinto, assim, muito feliz em saber que o SESI consegue ter uma estrutura que alcance até as pessoas que estão realmente quase isoladas, né? Que não tem muito isso. Tem telemedicina, nossa, é incrível. Tá de parabéns todo o sistema. Sim. E o conselho que tá apoiando tudo isso, e né? vale destacar que aqui no Acre nós temos nossas unidades móveis, já percorremos vários municípios aí, né, Gleide? Com a Caravana do Desenvolvimento. Hoje estamos aí com o projeto Pão na Estrada, percorrendo aí. Estivemos em Chapuri, Brasileia, no Quinari. Tem Quinari, Brasileia. Cruzeiro do Sul. Vai ter também. Vamos para Brasília. Vamos rodar aí vários municípios. Pelo aí. Fique ligado. 8 municípios a gente vai alcançar com um projeto incrível, Pão na Estrada. Está sendo desenvolvido pelo Senai, né? E assim, realmente ver a satisfação, a alegria das pessoas que recebem essa a instituição qualificação, é muito bom, né? E o SESI não fica para trás, né? Ver que realmente agora com esse novo projeto, a gente estava conversando com alguns professores do SESI. Eles estão, assim, encantados. O Projeto Cuidar já foi lindo, né? A gente participou da solenidade final ali, acompanhou também todo o programa, foi lindo. Os professores, a equipe de apoio, assim, realmente se sentiu parte de todo o meio, né? E pôde entender que tem alguém que se importa, né? O trabalhador, ele tem total importância dentro disso. Foi muito bom. Foi incrível. E aí o nosso desafio nesse caso... É claro, o SESI é muito grande, né? Nós estamos falando ali, por exemplo, só de escolas, nós temos quase 500 escolas, nós temos cerca de 350 mil alunos espalhados pelo Brasil todo. A maior rede privada do país? É a maior rede privada, mas mais importante até do que ser a maior rede privada para nós é a nossa capacidade de indução. O nosso papel enquanto escola de referência não é ser a melhor escola da região. Isso muitas podem ser, isso faz parte, né? A nossa grande disputa é a possibilidade da gente desenvolver tecnologia educacional, da gente desenvolver propostas que a gente possa repassar para o poder público. Nós temos muita matrícula, né? Como eu disse, mais de 300 mil matrículas, mas no universo de 40 milhões de matrículas nós somos pequenos. As demandas estão para o poder público, a educação, né? Ou seja, o direito à educação é uma obrigação do Estado brasileiro. Certo. Então, se é uma obrigação do Estado brasileiro, como é que nós podemos contribuir? Como é que nós podemos e devemos ser complementar a isso? É a nossa capacidade de desenvolver metodologia, desenvolver propostas, levar essas propostas. O cuidar aqui tem muito a ver com isso, né? Ele possibilita que a gente entre com a discussão da saúde mental, a partir dos nossos professores, amplia para a comunidade escolar e que a gente possa repassar essa tecnologia, esse aprendizado para as escolas da região, né, para as escolas do município, para as escolas do estado, porque é algo que a gente está vendo que funciona. E muitas vezes não é muita coisa, não. Nós estamos falando das brigadas, né, as brigadas de saúde mental. O que são as brigadas? As brigadas são professores que são qualificados para lidar com a questão da saúde mental e que muitas vezes, né, por isso que chama brigada, é na emergência, que você sabe como lidar com a
situação que está colocada ali. Quando a gente fala das nossas salas de educação especial, né, as nossas salas de AE, né, o que é uma sala de AE, né, uma sala de educação especial? Ela é uma sala de emergência, né? Nós acreditamos na educação inclusiva, o aluno está lá dentro da sala de aula, mas em algum momento ele descompensa. E como é que você lida com ele? O professor tem que estar preparado para isso. Você precisa ter um espaço para lidar com isso. O espaço não é muita coisa, não. O espaço é o tamanho desse estúdio aqui, né? É um espaço que abaixa o nível, né, de sensibilidade dele, que possibilita tranquilizá-lo. Isso não é uma tecnologia difícil, né? Nós estamos falando de uma sala, simples, um conjunto de jogos, um conjunto de atividades, muitas vezes uma rede, né? Muito comum, a gente usa muito a questão da rede, porque a rede aconchega o menino e faz com que ele volte ao seu equilíbrio. Então, é disso que a gente está falando, a gente conseguir exportar essas tecnologias para chegar na escola pública. E no caso dos 2 projetos que a gente falou aqui, do cuidar, do fortalecer, uma das coisas que para nós é importante é essa experiência aqui nos ajudar a chegar na indústria, né? Ou seja, o SESI não é áreas estanques, né? Educação, saúde, cultura, esporte. Não, elas são áreas integradas, elas se conversam. Então, o que você aprende lidando com as crianças aqui dentro da escola, você vai usar dentro da empresa na saúde do trabalhador. Nós estamos discutindo NR1, nós estamos discutindo saúde mental, mas nós já estamos desenvolvendo isso dentro da escola. Então, como é que o que eu aprendi aqui, eu faço chegar aqui para o trabalhador? Todo aluno que tem dificuldades muitas vezes na escola e a questão da saúde mental está lá dentro, provavelmente ele tem problemas e tem questões a ser resolvidas dentro de casa. O aluno do trabalhador, o filho do trabalhador está aqui na escola, mas o trabalhador está aqui na empresa. Então, como é que eu posso entender isso como espaços integrados? É disso que a gente está falando. Por isso a saúde é integrada, por isso a educação é integrada, por isso que a gente vai construindo essas grandes referências, que são marcos para a gente construir políticas e apoiar o Estado a pensar em como melhorar a vida comum das pessoas, da população em geral. Essencial esse olhar humano que o SESI tem tido, né, Gleide? Sem dúvida, sem dúvida. O papo rendeu, né? Foi muito bom recebê-lo aqui, senhor Fausto, doutor Fausto. Assim, realmente a gente vê o quanto que ele é apaixonado, assim como a gente, pelo SESI, né? Mas a gente quer agradecer sua presença. Já estamos caminhando para o final do nosso programa e que nós queremos deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Aproveite uma oportunidade para falar com todo o povo acreano, com a indústria, com os nossos trabalhadores. Fique à vontade. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a hospitalidade aqui do povo do Acre. É sempre um prazer quando a gente vem visitar os estados e dizer que esse é um ano muito importante para nós, né? É o ano dos 80 anos do SESI, o SESI completa 80 anos de história e é o ano que a gente já começa a pensar os próximos 80, né? Então isso tem muito a ver com a proposta da gente levar o SESI para onde o trabalhador está, né? Então, por isso a gente trabalha com as escolas, por isso a gente constrói as unidades móveis, por isso a gente constrói o barco, por isso que a gente faz esse mundo virtual aqui da comunicação. Tudo isso tem a ver com que a gente consiga chegar com essas políticas que a gente vem desenvolvendo nos lugares mais longínquos, nas demandas mais complexas. Certo. Então eu posso dizer que para nós é uma enorme satisfação. A gente está hoje com a EJA dentro dos presídios, a gente está com a EJA dentro da população da reciclagem, a gente está com a população de rua, a gente está chegando dentro das fábricas, a gente chega dentro dos canteiros de obra, a gente chega dentro das plantações, ou seja, a ideia é de que o SESI, onde tiver um trabalhador da indústria, o SESI vai chegar, né? E agora, com tecnologia, com a possibilidade de um Brasil mais articulado, um Brasil que cresce e se interioriza, para nós é bastante importante essa nova visão do nosso crescimento, que está chegando cada vez mais para o fundão, né, para esse Brasilzão todo, vai mostrando como o SESI é uma instituição que pode e deve colaborar nesse nosso processo de desenvolvimento e crescimento da indústria no Brasil. Maravilha, presidente Fausto, uma alegria recebê-lo aqui. Essa já celebração dos 80 anos do SESI, que veio mais 80 anos, né, Gleide? Sem mais 80, dúvida. mais 160. Agradecemos você que tem acompanhado o Papo Indústria, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação do Sistema FEAC, que tem o nosso editor de imagens, o Reginaldo Sérgio, o editor de artes é o Faber Veiga, e ficamos por aqui, né, Gleide? Isso mesmo. Até a próxima. Até o próximo. Se liga no Papo Indústria.
Indústria, o podcast da indústria acreana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC.